E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, no nosso novo quadro aqui, como funciona a gestão da qualidade quando o assunto é indústria de suplementos no Brasil. Então para esse quadro aqui vai funcionar o seguinte, toda semana a gente vai trazer aqui como funciona a gestão da qualidade em um nicho, uma indústria, um segmento específico aí, com dicas, ideias, para você facilitar aí o seu processo de gestão e ter algo mais completo, mais controlado e algumas dicas aí de experiência nossa, de alguns clientes, até mesmo para te ajudar e facilitar toda essa necessidade de controle e deixar o seu processo aí, ó, nos trinks para conseguir atender Anvisa, ISO, Inmetro, qualquer tipo de auditoria ou regulamentação que você tenha, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para o nosso vídeo, que tem muita coisa legal que a gente vai discutir, explicar e ajudar você aí quanto à parte de controle. Então, vamos lá! Vamos lá! Olha lá, então como iremos falar ali, o que iremos falar nesse vídeo de hoje? O primeiro tema vai ser qualidade, a base da confiança. Segundo, regulamentação, né, regulação pela Anvisa. Terceiro, boas práticas de fabricação, a famosa BPF, né, as BPFs ali, boas práticas de fabricação. E em quarto, controle de qualidade e rotulagem correta, um assunto extremamente importante para esse nicho, para essa indústria, para esse segmento. Para outros também, mas hoje a gente vai falar sobre suplementos no mercado nacional, ok? Então vamos lá para o primeiro ponto, que é qualidade, a base da confiança. Então vamos aqui para esse ponto. Então, para a gente falar um pouco mais sobre qualidade, a base da confiança, eu quero que você pense no seguinte: como que funciona aí o seu relacionamento com as pessoas? Pense um pouco. Na maioria das vezes, esses relacionamentos, eles criam laços de confiança. Você não espera que uma pessoa que realmente demonstre gostar de você vai fazer alguma coisa para te prejudicar, não é mesmo? Então, assim também é a ideia que nós temos sobre qualidade. E para que essa ideia de qualidade ela viva numa harmonia, a gente precisa de uma ideia que as pessoas também vão ter algo em comum, que são as leis. Afinal de contas, imagina viver num mundo que não tenha regras, que não tenha leis nenhuma. Seria uma bagunça. Então você não sabe dizer se você vai sair de casa e simplesmente alguém vai fazer alguma coisa com você, né, e tudo mais. A gente tem a ideia que a lei, de alguma forma, se alguém fizer alguma coisa, vai se cumprir. A gente sabe como que é, mas essa é a ideia. Então, melhor com, pior sem, não é mesmo? Então, a mesma coisa é o que a gente tem aqui quando o assunto é confiança. Não, a ideia de qualidade ser algo direcionado à confiança. Então, quando a gente fala sobre a confiança da qualidade, a gente vai falar exatamente disso. É um termo subjetivo que a gente vai transformar em objetivo. Então, tipo assim, ó, eu tenho uma lei e a subjetividade dessa lei vai se cumprir no mundo objetivo. Então, esse é um ponto crucial. Ok? Então a qualidade é esse o sentido, é a confiança que eu tenho de que quando eu comprar um produto, de quando eu contratar um serviço, de quando eu me relacionar com alguém, eu espero que isso não aconteça. E espero que isso ou aquilo outro de fato aconteça. Essa confiança é um ponto crucial das nossas relações, seja nas relações humanas de maneira geral ou na compra de um produto, do consumo de um serviço, beleza? Então vamos falar um pouco sobre isso aqui, ó. O mercado de suplementos do Brasil está em forte expansão, mas com o crescimento aumenta também as responsabilidades, né? Garantir a qualidade dos produtos não é apenas uma exigência legal, é o que protege a saúde do consumidor e a reputação da marca. Então é um ponto claro, né? Não adianta crescer um mercado sendo que daqui a pouco vira uma bagunça. A gente precisa de alguns critérios para manter isso aí sob controle, não é mesmo? E aí, para falar sobre isso aí, a gente tem como base de confiança nesse sentido, igual eu expliquei para você, até o ponto que eu falei agora há pouco. Uma lei, um critério legal, estatutário, normativo que vai servir para reger
esse processo, vamos dizer assim. E aí, no caso, a gente tem uma que você muito provavelmente se trabalha nesse mercado, ou entrou nesse mercado recentemente, ou está procurando ali uma vaga nesse sentido, vai ter que lidar aí durante um bom tempo, de maneira constante com essa questão, que é a nossa queridona ali, regulação. Então a gente tem aí a Anvisa, né, que define normas específicas para garantir que os suplementos estejam seguros e eficazes para o consumo. Então, quando o assunto é regulação, hoje a Anvisa no Brasil é quem rege basicamente todos esses critérios. Então é algo importante que você precisa aí se atentar, entender, aplicar e fazer valer aí no seu processo produtivo, de controle e tudo mais, ok? Segundo ponto, gestão da qualidade. Então, se a gente tem uma questão legal, estatutária, normativa, a gente vai ter um grupo interno que vai fazer a aplicação dessa regulação, dessas normas, dessas leis, de maneira direta dentro da empresa. Não necessariamente é uma área específica, mas sim todas as áreas que envolvem a questão de qualidade, né? Porque a gente falou, qualidade é confiança. Então, se você tem um setor ali de compras e você define como esse setor tem que funcionar, a confiança é que de fato esse setor esteja funcionando como você definiu, ok? E isso é qualidade. Então a gente tem lá, ó, implementar processos de controle, rastreabilidade e boas práticas é obrigatório para atuar dentro da lei e manter a competitividade. Então é algo extremamente importante para você se atentar aí. Mercado consumidor. Então no mercado consumidor, o que a gente pode falar? Ó, o consumidor está cada vez mais atento à origem, composição e benefícios reais dos suplementos. Confiança é um fator decisivo de compra. E aí a gente pode falar até confiança da marca. Afinal de contas, você tem valores X e tem valores XXX para um mesmo produto. Por que será? Porque talvez uma consegue demonstrar uma maior confiança para o mercado consumidor. E isso é extremamente importante. Trabalhar no contexto de marca. E a gente tem aqui riscos para a saúde. Sem uma gestão de qualidade adequada, o produto pode conter contaminações, dosagens erradas ou informações falsas no rótulo, prejudicando a saúde do consumidor e gerando punições graves para a empresa. Então são coisas que a empresa deve se atentar dentro desse mercado, essa parte, rótulos, embalagens e até mesmo um marketing meio exagerado ou até mesmo mentiroso. Então esse é um ponto crucial aí para as empresas dessa indústria, desse segmento e desse nicho, tá ok? Então vamos seguir aqui, ó. Ponto 2, regulação pela Anvisa. Vamos falar um pouco mais sobre isso aí. Então, ó, a fabricação e comercialização de suplementos alimentares no Brasil é regulada ali pela Anvisa e exigem regras claras sobre o que pode ser usado, o que pode ser prometido no rótulo e como essas informações devem ser apresentadas ao consumidor. Então, a Anvisa vai orientar basicamente todos esses preceitos. E isso é de extrema importância. Não pode vacilar. Se vacilar, pode dar um problema sério aí no processo, ok? Então, o que é a regulação da Anvisa? Vamos falar um pouco mais. Então, a Anvisa é a agência que define as regras para produção, composição, rotulagem e comercialização de suplementos alimentares no Brasil. Tudo é regulado através de resoluções específicas. As principais, atualmente, no dia da gravação desse vídeo, é a RDC 243 de 2018, né, sobre suplementos, e a IN 28 2018 sobre listas de ingredientes e limites, até mesmo ali quais são os limites que pode ser utilizado em cada composto e por aí vai. Logicamente que no momento desse vídeo a gente está falando sobre essa RDC, mas se você está vendo esse vídeo depois de X anos aí para frente, é bom você pesquisar sobre a que esteja aí vigente, né, no ano atualizado para essas RDCs. Afinal de contas, elas sempre são passíveis de atualizações, ok? Beleza? Vamos seguir. Então, ingredientes permitidos é um ponto importante aqui. Só podem ser usados ingredientes aprovados pela Anvisa, dentro das quantidades estabelecidas. Então isso também é um critério extremamente importante. Não posso dar uma super dosagem ali ou alguma coisa nesse sentido. Exemplos: vitaminas e minerais, aminoácidos, substâncias bioativas, todas devem estar nas listas autorizadas. Então a RDC, as INs, elas vão estabelecer ali uma listagem do que você pode utilizar ou não. Afinal de contas, a gente sabe que existe
produtos e dosagens e substâncias que são proibidas no nosso mercado nacional. Isso cada país vai ter uma regulamentação e aqui no Brasil não seria diferente, ok? Então se atente quanto a isso aí. Um exemplo prático, você não pode adicionar uma planta exótica sem aprovação prévia. Então, logicamente que algum laboratório validado pela Anvisa ou uma instituição governamental de cunho nacional para que seja validada determinada substância ou até mesmo o insumo de uma planta XYZ, ela deve ter todo um controle, toda uma base de estudos, toda uma comprovação que valide o efeito daquela substância antes dela conseguir ser utilizada por qualquer doido aí no mercado, entendeu? Então isso é extremamente importante, diferente de como era ali, vamos dizer, no século XVIII ou algo assim, que o pessoal simplesmente pegava uma substância, criava um remédio e simplesmente colocava isso no mercado, prometia um monte de possibilidades ali e vendia a rodo sem nenhum tipo de comprovação. Isso é absurdo, isso não acontece mais, não deve acontecer e é por isso que a gente precisa desses órgãos para regulamentar, para auxiliar quanto a essas questões, ok? Outro ponto importante para a gente falar são os limites máximos ali para utilizar determinada substância. Então a gente tem aqui, ó, a Anvisa estabelece valores máximos diários de ingestão para nutrientes e compostos bioativos. Então, logicamente, você não pode superdosar alguma coisa, porque o que difere o remédio do veneno é de fato a dose, né? Então isso é um ponto ali que tem que ser observado, ok? A gente tem aqui, ó, isso garante a segurança do consumidor, evitando excessos tóxicos, como eu disse. Então isso vai ser um ponto relativo ali quanto a essa questão de dosagem. E um exemplo bacana, ó, exemplo prático, um suplemento de vitamina D não pode ultrapassar 2.000 unidades internacionais, que é o que rege ali essa questão, por dose, né, conforme regulamentação. Então não pode ser uma superdosagem. Então para cada tipo de substância, ela vai ter uma dosagem mínima aceitável diária para que o organismo consiga trabalhar com ela e coisas afim. Então isso também é importante. Então todo mundo que está nessa cadeia, todo mundo que está neste mercado tem que seguir esse parecer, essa estrutura para não cometer nenhum tipo de problema ali, uma superdosagem para o consumidor, ok? Preste bem atenção nisso aí, beleza? Outro ponto legal é alegações permitidas, né? Isso aqui é bem importante e como eu dei um exemplo ali no século XVIII ali, era algo que poderia acontecer. Então, o que pode ser prometido no rótulo é limitado, né? Você não pode prometer nenhum absurdo ali quanto à propaganda do produto. Suplementos não podem fazer alegações de prevenção, tratamento ou cura de doenças. Isso é reservado a medicamentos. Então, na maioria das vezes, o suplemento ele pode auxiliar ou colocar alguma propaganda, alguma informação que de fato tem a ver com uma suplementação, não com um medicamento, ok? Então, um exemplo que a gente pode dar aqui, ó, um suplemento de colágeno pode alegar auxílio na manutenção da pele, mas não pode prometer cura da artrite. Então isso é um ponto extremamente importante quando a questão é suplementação, ok? Vamos lá então? Então, ó, para aproveitar o gancho aqui, ó, esse vídeo, se você gostou desse vídeo, já dá o seu curtir, a gente ainda vai falar de 2 temas importantes e eu vou colocar aqui algo legal na tela para você ver. Se a sua empresa possui esse tipo de controle, questões da Anvisa, passa por auditoria, eu tenho um ponto legal para você aqui, que é o IT System. É a maior e melhor ferramenta quando o assunto é gestão de alto nível para as empresas. Então o nosso software, ele tem mais de 30 módulos que vão auxiliar aí você fazer essa gestão de alto nível. E você ficar tranquilo numa hora da auditoria, com as ações, atendimento a requisitos, normativos, controles, equipamentos calibrados, tudo certinho e você não ter dor de cabeça, ok? Então a gestão e eficiência que toda empresa precisa e a otimização e eficácia que toda operação merece. Entre em contato com a gente, deixa a gente apresentar nosso software para você, que você vai ver que vai facilitar muito mais quando o assunto é a gente organizar toda essa parte desse processo aí, controle que você precisa para poder atender esse mercado. E ó, a Growth Suplementos, uma das maiores aqui da América Latina,
é a nossa cliente. Então faça como a Growth e melhore aí e controle os seus processos de maneira extremamente eficiente, beleza? Então, ó, sem mais propagandas, vamos seguir para o vídeo, tem 2 pontos importantes para a gente falar um pouco mais. Vamos lá! Então aqui a gente vai falar então agora, ó, das boas práticas de fabricação, né? As famosas BPFs, né? Que a gente tem ali com um contexto bem generalista e extremamente importante para quem trabalha nesse nicho, ok? As boas práticas de fabricação são um conjunto de requisitos para garantir a segurança e a qualidade dos suplementos. Elas abrangem desde a higiene da fábrica até o controle de equipamentos e treinamentos dos funcionários. Afinal de contas, tudo que envolve ali o produto, a transformação desse produto, é excepcional, é crucial para que você tenha ali um bom controle ou uma boa prática na fabricação desses itens, ok? E aí, pontos legais para a gente falar, a gente separou 4 aqui para ficar bacana para você. Então vamos lá. Depois de entender as leis, né, vem o desafio de colocar tudo em prática. E é aí que entram as boas práticas de fabricação. Seguir boas práticas de fabricação é obrigatório para garantir que o suplemento seja seguro, eficaz e esteja de acordo com a qualidade prometida. As BPFS são como um manual que regula toda a rotina de produção. Então, vamos falar um pouco mais sobre esses 4 pontos aqui que a gente separou para você. Olha só, higiene da instalação e, logicamente, dos funcionários que vão manusear o produto e tudo mais. Limpeza rigorosa de equipamentos, áreas de produção e controle da saúde e comportamento dos funcionários. Uso de EPIs, protocolos de limpeza pessoal e etc. Então tudo isso vai regir aí nas boas práticas de fabricação, né? Procedimentos, treinamentos para que isso seja atendido da melhor forma. No ponto 2, a gente tem aqui, ó, controle de matérias-primas. Afinal de contas, você precisa ter os fornecedores homologados, você não pode simplesmente comprar uma matéria-prima de um fornecedor qualquer que começou ali a vender aquele produto, ele precisa estar validado, qualificado aí no seu processo. E olha só, o It System já tem toda uma estrutura ali para você fazer a qualificação e homologação dos seus fornecedores. E tem mais, o It System não tem limite de usuários, então você pode criar um usuário externo para o seu fornecedor para que ele mesmo coloque as documentações que você exigiu que ele tenha dentro do seu sistema. Então isso aí facilita muito a sua vida, legal? Controle de matérias-primas, como eu disse, receber, identificar, armazenar e manipular corretamente todos os ingredientes para evitar contaminações ou trocas, né? Imagina você ter ali um produto que vai ser consumido e aí por rótulo ou alguma identificação da embalagem estar ali corrompida, a pessoa pega esse produto e esse produto não era o produto que ela deveria pegar. Imagina o rolo que dá isso aí. Então esse é um ponto extremamente importante que cabe a atenção sua aí quanto ao processo. Validação de equipamentos e processos. Garantir que máquinas estejam calibradas e que processos de produção funcionem corretamente e sempre da mesma forma. Só aí, quanto à parte de calibração, o It System também vai te ajudar. A gente tem um módulo ali completo para calibração de equipamentos, controle de certificados e tudo mais. Mas se você não tem um software para poder te ajudar, uma boa planilha com todos os equipamentos, os códigos ali do certificado, o local que aquele equipamento está, quem manuseia o equipamento e todas as necessidades que abrangem esses equipamentos calibrados, é importante que você tenha aí no seu processo, ok? 4. Documentação e rastreabilidade. Mais uma vez o It System vai ser, porque aí é atendimento, né? Então o It System vai ter muita coisa lá nessa parte de controle de documentação e a rastreabilidade dessa informação. Mas caso você não tenha, é importante você registrar tudo o que é feito, desde testes de qualidade, datas de produção, até informações de lotes. Sem registros, não há como comprovar a segurança do produto. Então você precisa registrar não conformidades, avarias ou qualquer tipo de problema, ou até mesmo coisas que vocês estão fazendo para melhorar. E tudo isso deve ser rastreável. O que seria essa rastreabilidade? É conseguir voltar a essa informação e consultar essa informação da melhor forma possível, para garantir que aquilo que deveria ser feito foi de fato executado, ok? Então vamos seguir. Controle de qualidade e rotulagem correta. Esse é um ponto crucial também para essa indústria de suplementos, que precisa ser extremamente cuidadoso quanto a isso aí. Então o controle de qualidade
é o coração da operação, envolve análise de matérias-primas, controle em processo e produto final. Além disso, é aqui que entra a rotulagem. O rótulo deve refletir fielmente o que está dentro do produto. Então, um ponto extremamente importante. A gente separou aqui, ó, alguns pilares para a gente deixar mais claro esse ponto. Então, ó, a gente tem 3 pilares essenciais para essa questão. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre eles aqui nessa apresentação. Vamos lá. Análise rigorosa. O rigor quanto a um processo de análise é crucial. Se você não tem ali um bom critério para executar essa análise, é o mesmo que você disser que aquilo ali não tem importância. Então, um rigor a mais é também um grau de importância que aquilo ali vai estar comprometido no processo. Então, o controle de qualidade examina minuciosamente tanto as matérias-primas quanto o produto final. Isso inclui a verificação dos níveis de proteína e vitaminas, além da crucial detecção de possíveis contaminantes. Então, todos esses controles você tem que ter ali processos para validar, seja um checklist, seja uma análise clínica, uma análise biológica ou qualquer tipo de critério que você tenha para poder fazer um controle de qualidade extremamente eficiente. Volto a dizer, se você não tem um software que vai te ajudar em tudo isso aí, é interessante que você tenha toda essa documentação controlada da melhor forma possível, ok? Rotulagem transparente, extremamente importante para esse mercado, é algo que a gente pode falar um pouco mais. Então, a embalagem deve ser um reflexo fiel do conteúdo. A rotulagem precisa garante que o consumidor saiba exatamente o que está adquirindo, seguindo rigorosamente as normas de alegações estabelecidas. Então, no caso ali, o que foi alegado que estava compondo aquele produto, ele deve estar sendo informado no rótulo. Até mesmo pessoas que têm algum tipo de alergia, ou até mesmo um certo limite de dosagem, ou até mesmo algumas informações para o consumo daquele produto, deve estar na embalagem, para que a pessoa consiga, antes de comprar, ou até mesmo antes de consumir, consiga verificar essas informações. Então isso é extremamente importante e com toda certeza, se você faz parte desse mercado, você vai ser auditado, vai passar por validações. Então toma muito cuidado quanto a isso aí, ok? Outro ponto aqui, evitar alegações enganosas. Esse daqui é um ponto crucial, que às vezes o pessoal que não está envolvido no processo de produção ou outras cadeias, como o setor de marketing, tem que ser orientado por um grupo mais técnico. Até mesmo qual que é o tipo de abordagem ou o tipo de propaganda que pode ser utilizado na hora de fazer ali o marketing daquele produto, daquele suplemento, daquela cápsula, ou seja lá o que for. Então aqui, ó, promessas sem comprovação podem ter sérias consequências. Um suplemento que alega ganho de massa em 5 dias, sem embasamento científico, está sujeito à interdição e outras penalidades legais, inclusive multas ou até coisas mais complicadas aí que vai afetar com toda certeza a marca. Então questões ali envolvendo a propaganda ou alguns exageros quanto ao marketing daquele produto é algo que cabe ali uma certa atenção. Então nesse caso aqui, evitar alegações enganosas é um ponto crucial. Lembra que eu falei do século XVIII? Isso era até possível ou tolerado há 150 anos atrás, mas hoje isso de forma alguma é aceito ali pelos organismos, pelas questões legais, então tem que se atentar quanto a isso aí, beleza? E é isso, fechamos essa apresentação ali com esse vídeo aqui, cada semana a gente vai trazer um vídeo desse aqui, como funciona a gestão da qualidade em uma indústria, em um nicho, em um segmento específico. E às vezes a gente traz algum cliente aqui que já utiliza nosso software para vocês conseguirem entender, fazer alguma relação e tal. No caso hoje a gente trouxe a Growth, que é um dos nossos clientes que utiliza o nosso software para fazer gestão. E se você também é desse mercado, ou se você também precisa de alguma coisa nesse sentido para fazer uma gestão mais eficiente, para ter mais tranquilidade quando o assunto é gestão, qualidade e processo, entre em contato com a gente. Marque uma apresentação, conheça o IT System e facilite os seus processos. Não deixe de curtir esse vídeo, seguir a gente nas redes sociais, que tem muito conteúdo bacana aí para você da área de gestão, qualidade e processos aí, tá ok? Eu sou o Leonardo Guedes, por hoje é só, fique na paz e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau!